Salmo 142, versículo 6 e o versículo 7. Versículo 6 diz assim: dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Aleluia. Diga glória a Deus. Mas o versículo 7 na João Ferreira de Almeida diz assim: tira a minha alma da prisão. Versículo 7: tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Aleluia. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Aleluia. Deus nos deu algo muito precioso, chamado alma. Muito precioso e muito importante, pelo qual rege, na maioria das vezes, a nossa vida. Eu quero só fazer uma introdução para que você possa compreender teologicamente a importância da alma, que nós somos um ser tricotômico. Nós temos corpo, alma e espírito. Em algumas visões, pessoas defendem o dicotomismo, que é o corpo e a alma uma coisa só, e o espírito separado. E alguns defendem o tricotomismo, que é corpo, alma e espírito, que é a nossa visão, e pelo qual não é impossível ser corpo e alma unidos, por causa da natureza que nós herdamos de Adão. Quero lembrar a você lá no livro de Gênesis, que antes de Adão e Eva pecarem, Deus cria tanto Adão como Eva num plano divino, no seu tempo, que é chamado Kairos, que significa eternidade, o tempo da eternidade. Deus habita e mora na eternidade. Por isso a minha Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, o será para sempre. Deus habita no hoje, habita no futuro e habita no passado. Eita, que glória! E criou o homem nesse mesmo patamar, mas por causa do pecado, o homem foi destituído da glória de Deus, como o apóstolo Paulo ensina. E nós então, agora, a consequência que veio do pecado de Adão foi a morte física, que agora todos nós temos um tempo de vida, a morte espiritual, que foi esse afastamento, porque Deus teve que sair do jardim, e Deus teve que expulsá-los do jardim do Éden. E o terceiro é a morte eterna, para aqueles que morrerem sem Jesus como seu Senhor e Salvador. E essa nova natureza pelo qual foi dada ao homem por causa do pecado de Adão, é chamado de natureza adâmica. Todos nós nascemos debaixo dessa mesma natureza. Todos nós nascemos debaixo do pecado original, está sobre mim e sobre você. Por isso passamos por lutas, adversidades, por isso temos enfermidades, por isso passamos por tantas e tantas dificuldades, e principalmente o nosso ser sem Cristo, ok? Ele é totalmente voltado para o pecado, para o erro. É interessante observar que agora nós, que eu vou avançar na história, porque eu não quero falar sobre isso, quero só que você tenha uma noção espiritual do que representa essa chave pelo qual nós vamos receber para abrir uma porta poderosa na nossa vida, que até então o apóstolo Paulo define lá em 1 Coríntios capítulo 15, eu não quero que você abra no versículo 43, que nós vamos perder tempo. Ele diz o seguinte: o primeiro Adão, referindo a Adão, literalmente, ele foi alma vivente, e o segundo Adão está falando de Cristo, espírito vivificante. Quando a Bíblia diz que o primeiro Adão foi alma vivente, já está literalmente, e o segundo Adão, o espírito vivificante, já está trazendo a tricotomia como uma definição teológica muito forte, não tem outro argumento para isso. E é interessante observar que quando nós separamos as coisas, Deus nos deu uma alma. O primeiro homem
com a natureza adâmica, ele é uma alma vivente, mas Cristo foi o Espírito vivificante, porque Jesus ele foi uma outra natureza humana, ele não nasce como eu e você. Quando nós falamos que ele veio como homem, viveu como homem, mas não foi como um homem igual eu e você, porque ele não veio fruto de uma relação sexual, ele não veio fruto, ele veio fruto do Espírito Santo, que lançou uma semente no útero de Maria e gerou Jesus. Então Jesus, ele é colocado pelo Espírito Santo dentro do útero de Maria, e Maria engravida e dá luz a um menino chamado Jesus, aleluia, e depois passou a chamar Jesus Cristo, porque Cristo significa ungido de Deus, né? E Yeshua, a palavra mais original. E é interessante observar isso, porque agora ele nasce numa nova natureza, não a de Adão, que todos nós viemos do fruto do amor do nosso pai lá, da nossa mãe, o dia que eles tiveram o momento deles, e aí foi gerado. Eu e você, em algum momento da história dos nossos pais, vieram as nossas vidas, mas viemos e nascemos com a natureza adâmica, todos nós. Mas Jesus não, ele não nasce com a natureza adâmica, porque ele não foi gerado fruto de um homem e de uma mulher. Ele passa a ser um homem, mas sem pecado, aleluia, justo, sem erro. Jesus não pecou porque a sua natureza, por isso a Bíblia o define como segundo Adão, porque agora ele teve um novo nascimento de um homem sem pecado, que até então todo homem nasce. O único homem que nasceu sem pecado foi Jesus Cristo. Para quê? Para que através da sua santidade, para que através da sua vida santa, para que através de ser um inocente, pudesse morrer como Cordeiro de Deus por um pecador, porque esse era o ritual da antiga aliança. Se sacrificava um animal inocente pelo pecado do povo que estava do lado de fora. Então todo ano, uma vez por ano, no dia da expiação, lá em Levítico 16, a partir do versículo 7, vai relatar essa história, e nós vamos observar que naquele momento em que um animal era feito o sacrifício, um animal inocente morria, era imolado, seu sangue era recolhido, então ele era levado no Santíssimo Lugar, e o sumo sacerdote aspergia o seu sangue pelo propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, e assim o perdão daquele povo que haviam cometido durante um ano havia sido perdoado. Uma expiação significa substituição, um inocente que morre por um culpado. E Jesus, então João Batista identifica ele, diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente um inocente morreu por um culpado. Jesus morreu pelas minhas culpas, Jesus morreu por suas culpas, e agora não só por isso, mas nos deu o privilégio de poder nascer de novo. Certa vez Filipe estava conversando com o eunuco, e aí o eunuco está pregando o evangelho para o eunuco, e o eunuco diz assim para ele: bom, como é que é isso aí, nascer de novo? Como é que é esse novo nascimento? Significa que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Olha a visão do rapaz. Ele não tinha muito entendimento bíblico e espiritual. E ele dizia: eu vou voltar para a barriga da minha mãe. Ele falou assim: não, basta que haja um rio, basta que haja um batistério. Porque o processo da regeneração significa novo nascimento, começa pelo batismo nas águas. Tanto eu quanto você, que já fomos batizados, nós nascemos em Cristo. E agora dentro de mim, de você, existem duas naturezas. A natureza adâmica, que não temos como tirar, porque do pó viemos e do pó vamos retornar. Mas o nosso espírito voltará para Deus, porque nascemos de novo em Cristo Jesus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Você pode dar uma glória a Deus mais alto por isso? Então dentro de nós, o que nós aperfeiçoamos? O velho homem? Não, nós aperfeiçoamos o novo homem, pelo novo batismo, e vem a justificação, vem a santificação, vem todo um processo para o novo nascimento. É interessante observar isso, porque quanto mais nos alimentamos espiritualmente, o que é vida espiritual? Essa nova natureza em Cristo, isso é vida espiritual, porque o velho homem
não se aperfeiçoa. O novo homem não vai melhorar, o novo homem é mau. É só ligar a televisão que você vai ver o que é o velho homem, o que é o homem adâmico. Ele é mau, ele é cruel, ele mata, ele destrói, ele rouba. É o espírito de Satanás que está dentro da natureza pelo pecado original. Mas nós que nascemos de novo em Cristo Jesus, nós fomos reconciliados em Cristo Jesus com o Pai. E agora sobre mim, sobre você não vale mais encantamento. Sobre mim, sobre você não existe mais maldições, não existem mais palavras. Então nós podemos observar que Deus nos deu uma coisa chamada alma. E a alma é o centro das nossas emoções, é o centro dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, das nossas vontades. Tudo isso acontece na alma. Semana passada, qual foi o que nós recebemos aqui? O quê? Liberdade de quê? Para viver o quê? Para sair das prisões, não é isso? Qual foi o texto? Atos 5, ninguém lembra. O pessoal esquece de terça para terça, pega a chave e guarda a chave. Chegar na hora de usar, não sabe como usar. Então, já falei para vocês, igreja, que não existe varinha de bordão, não existe vara mágica. O cristianismo é colocar em prática, ok? Então não se esqueçam, cada semana não se esqueçam. E é interessante observar que a alma, ela onde nós sentimos tudo, e aonde toda influência, tanto do novo homem e do velho homem, terminam na alma. E isso é um negócio muito forte. Deus nos deu, e Deus deu a mim, a você, ao homem, algo muito valioso, chamado emoções. Quando se fala disso, muitas pessoas não gostam de falar disso, porque parece ser uma coisa ruim, mas não é. É porque nós não sabemos e não entendemos como isso funciona. Mas hoje não, hoje o Espírito Santo quer nos revelar a sua palavra. E quer que você saia daqui liberto, curado, transformado pelo poder da palavra de Deus, aleluia. Nós somos seres dotados de sentimentos, de sensações, choramos, sorrimos, nos alegramos, nos entristecemos, amamos, odiamos. Quem nunca passou por um sentimento desse? Quem nunca? Possível, todos nós já passamos por isso. Quem nunca chorou quando se decepcionou com alguém que ama muito? Nós temos emoções e por isso vivemos. Vivemos por causa das nossas emoções. O termo emoção vem do latim, significa emove, aquilo que movimenta. As emoções movimentam o nosso ser. Por incrível que pareça, quando você se entristece, cai dentro de uma tristeza profunda, isso é um sinal de que você precisa se movimentar para sair disso. Muitas das vezes existem sentimentos e emoções que, se não tivermos, nós não vamos nunca reagir, nunca vamos entender a necessidade de fazer tal coisa, ou de sair, ou de entrar, ou de ter ou não ter. E quem regra isso na nossa vida são as nossas emoções. E ele está dizendo o seguinte, deixa o versículo lá, por favor. Ele diz o seguinte, no versículo 7, liberta-me da... Versículo 7. Da outra versão, meu filho. Fica ligado aí. Ali a mesma coisa, prisão, só que o outro fala a palavra alma. Porque, e eu quero mostrar onde que Davi estava nesse texto. Tu vai ver onde vai chegar hoje. Não tem como isso. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Certa vez Davi está dizendo, tira minha alma da prisão. Ele percebeu que as suas emoções, que os seus sentimentos estão aprisionados. O que é uma prisão da alma? Quando eu não sinto o que eu quero, quando eu sou obrigado a sentir o que eu não tenho que sentir. Ou, muitas das vezes, alguma coisa acontece na sua vida, e uma coisa que você precisa guardar, é que nunca existe um sentimento que dure para sempre. Eles mudam. Salomão escreve isso no livro de Eclesiastes, no capítulo 3,
Ele diz que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Está falando para mim e para você, para nós aqui na terra. E há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Há tempo de prantear, há tempo de se alegrar. Há tempo de juntar, há tempo de espalhar. Então não existe emoções que durem para sempre. Se alguma coisa está durando muito tempo, é porque ela já causou, encontrou uma raiz, certo? Que nós chamamos de raiz de amargura, e nos aprisionou, e nos amarrou com sentimentos, com pensamentos, com emoções, que não nos deixam ver outra coisa, a não ser aquilo que já estamos um tempo vivendo. E a nossa alma foi justamente para isso. É tempo de sorrir, aí daqui a pouco vem o tempo de chorar, daqui a pouco vem o tempo de se alegrar. São ciclos da vida, nós temos que viver isso. Diga para o irmão que está do salão, você tem que viver o tempo de sorrir também. Diga para ele, é sério, diga alto para ele, você precisa sorrir também. Nós não podemos viver o tempo de choro, e esse tempo passa anos na nossa vida, tempo que estamos com ódio de alguém que não perdoamos de maneira nenhuma, não podemos ver. Se vermos a foto na rede social, vem uma coisa, vem uma lembrança, vem uma raiva. Isso não pode mais chegar a acontecer na sua vida. Nós temos que alcançar essa liberdade. Davi está dizendo, tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Então, para eu louvar o nome do Senhor, eu tenho que ter alegria. Por isso ele está dizendo, tira-me da prisão, porque eu estou mal. Tira-me dessa prisão de emoções, de sentimentos. Aleluia. Nenhuma emoção é fixa. Diga para o seu irmão isso, profetiza para ele. Nenhuma emoção é fixa. Ninguém está feliz ou triste ao mesmo tempo. Mas temos que acompanhar o momento. Talvez você esteja chorando demais ou você esteja sorrindo demais. É um paradoxo. Tem gente que está sorrindo quando tudo está acabado, e era o tempo de prantear. E tem gente que está pranteando no tempo que era para voltar a sorrir. E muitas das vezes nós entramos na ingratidão, na incredulidade. Deus está fazendo coisas, mas nós não percebemos. O Senhor está agindo, mas nós não estamos vendo. E por isso nós estamos sentindo ainda coisas que não devemos sentir. Já foi tempo de você se levantar. Já foi tempo de você dar a volta por cima. E muitas das vezes nós não estamos percebendo. Desde o dia 17 de junho, nós estamos vivendo um novo ciclo. Um novo tempo nessa igreja. Aleluia! Essa palavra é para você, não é para mim, não é para o templo, é para a igreja, são para nós. Então diga, eu já estou dentro desse novo ciclo, mas eu tenho que sentir isso, essa força, essa unção, essa alegria de Deus que inunda, que transborda, que nos leva a levantar as mãos e louvar como vocês louvaram hoje, com excelência, com graça. Aleluia! Diga glória a Deus. Então, com muito amor e carinho, você conhece esse irmão que está do seu lado? Conhece? Olha para ele. Conhece? Não? Conhece? Se conhecer, dá um sacode nele. Mas aquele sacode você queria dar tempo. Só não bate. Aleluia! Deus está nesse lugar. E hoje Deus quer quebrar. Deus quer quebrar, porque Ele quer nos livrar da prisão da alma, das emoções. Levante a sua mão direita e diga, eu vou sentir o que Deus quer que eu sinta. Eu vou viver o que Deus quer que eu viva. Não a situação, não a adversidade, não a luta que vai ditar a regra da minha vida. É a presença de Deus em mim que vai fazer com que eu viva, com que eu sinta. Aleluia, está tudo acabado, mas eu estou de pé. Aleluia. Porque não é o que eu tenho, o que eu não tenho, o que fortifica a minha fé, mas sim o que Ele é dentro de mim. O poder dele dentro da minha vida, o poder dele dentro da sua vida, é algo muito poderoso. E se eu fosse você, eu dava um glória nessa noite. Vamos fazer uma oração, sim ou não? Então levante as suas duas mãos e diga, e vamos recitar esse versículo 7. 1, 2, 3 e...
Aleluia! O que significa isso? Os justos me rodearão. Significa que as pessoas vão olhar e falar: uau, como é que ele está de pé? Uau, quem é esse cidadão? Quem é essa mulher? Quem é esse... Quando olha para a tua vida, vê um monte de coisa acontecendo, mas você está lá, ó. Não está no desfibrilador como muitos crentes lá na UTI lá. Não, você está de pé, glorificando, exaltando o nome do Senhor, nos dias bons, nos dias maus, metendo o pé na porta, para a porta abrir, fazendo força, batendo com força. Abre, Deus, abre, abre. Porque no versículo 6, coloca aí nessa mesma versão, diz assim a palavra de Deus: atende ao meu clamor. Davi tinha duas condições importantes que nós precisamos ter emocionalmente. Primeiro, saber verdadeiramente o que nós estamos sentindo. Se nós não soubermos o que estamos sentindo, nós nunca vamos sair disso. É muito importante falar: eu estou abatido, porque ele está dizendo: atende ao meu clamor. Davi estava clamando: porque estou muito abatido. E qual é o motivo dele estar abatido? Está na continuação: livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Então Davi está sendo perseguido. Eu vou te mostrar onde é que ele estava nesse momento. Eita, hoje é forte demais o que Deus quer fazer no nosso meio. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Quem nasceu de novo aí, levanta a mão. Quem já nasceu de novo aí? Você vive em Cristo Jesus, você não vive na natureza humana, você não é adâmico, você é um ser espiritual. Por isso Jesus falou: o reino de vocês não é esse aqui, o reino de vocês é o reino dos céus. Jesus não estava falando para nós sermos alienados na terra, Jesus estava falando sobre a nossa natureza. A nossa natureza espiritual está linkada com os céus, a gente traz ele aqui, nós vamos até lá o tempo inteiro. Por quê? Porque em Hebreus 10 diz que o véu do Santíssimo Lugar se rasgou e nós podemos entrar com ousadia pelo Santo dos Santos. Então eu entro com ousadia no meu clamor: Deus, traga o céu, vem mais uma vez. Nós cantamos isso hoje: vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e o quê? Agita o meu ser, faz a eternidade se alinhar com o natural. Ei, Deus está trazendo a sua glória aqui nesse lugar, nessa noite, para mudar a tua história, para mudar a tua vida, para mudar a direção. Hoje a porta que vai se abrir, você tem que entrar. Diga aleluia. Diga louvado seja o meu Deus. Diga louvado seja o meu Deus. Aleluia. Você já passou o tempo? Nós estamos aprisionados quando o ciclo não muda. Pessoa há anos vivendo e sentindo os mesmos sentimentos, porque a vida não muda. Nada muda. Mas não muda porque a campanha não teve efeito. Não muda porque você está aprisionado emocionalmente. As suas emoções não são livres. Você sente o que os outros querem que você sinta. Já parou para pensar nisso? Que maioria das vezes nós vamos sentir o que os outros pensam a nosso respeito. Você está doido para fazer isso? Deixa eles pensar o que eles quiserem. Você conhece a tua vida com Deus, os outros que se danem. Cada um tem sua vida e vai prestar conta dela. Nós não temos que alinhar a nossa vida, as nossas emoções com o que as pessoas sentem sobre a gente. Se elas vão gostar da gente ou não vão gostar, isso é problema delas. Não tem nada a ver comigo. Estão sentenciadas, sabe, por palavras de desgraça, de maldição. Pessoas que estão aqui nessa noite, isso é muito profético e profundo. Pessoas que estão aqui receberam palavras de maldição desde o ventre, que talvez você nem saiba. Mas a sua mãe talvez não quisesse engravidar, e quando ficou grávida falou: por que essa criança agora? Por que isso? Eu não quero essa criança, eu não quero. Lançaram maldições sobre muitas pessoas que não desejaram desde o ventre. Pessoas que receberam palavras de maldição na infância,
na juventude, no casamento, não vai dar certo. Olha esse casal, pessoas que lançaram palavras sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre a tua esposa, sobre o marido, pessoas que se levantam o tempo todo no recôndito dos seus quartos, das suas casas, que a gente não ouve, mas isso acontece. Pessoas que nos invejam, pessoas que queriam ser o que nós somos, mas não são, porque você é Coca-Cola, pô. E Pepsi é Pepsi. Não adianta querer comparar, não adianta fazer a mesma coisa, não adianta tentar ir pelo mesmo caminho, porque Coca é Coca. E eu só bebo Coca. Quando eu vou num restaurante e falo assim, aqui só tem Pepsi, eu falo, sério? Então me dá um Guaraná Antártica. É parecido, o rótulo é parecido, a cor é parecida, mas a essência não. Palavras que foram lançadas contra a nossa vida, de maldição. Nós precisamos nos permitir viver as nossas emoções e não sufocá-las. Às vezes não deixam a gente sentir o que a gente tem que sentir. Você está triste, fica uma pessoa atrás de você. Está triste por quê? Por que você está? Pô, estou triste. Ué. As pessoas na igreja, quando elas entram pela porta da igreja, é uma coisa que a igreja ensinou isso durante 100 anos. 100 e poucos anos. As pessoas entram na igreja, elas vêm tristes, chorando pelo caminho. Quando entram na porta da igreja, elas... Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Oh, glória. Porque se você chegar triste, o outro vai falar assim, minha irmã, tá xoxa. Porque a gente não pode sentir. Aqui pode sentir. Você só não pode ser grosso, ignorante com ninguém, né? Fica na tua, né? Chega, tá falando comigo por quê? Vai fazer isso em casa. Mas estou falando de emoções. E aí nós vamos botando aquela capa, aquela coisa toda. Aí quando vai embora, a gente está arrasado, destruído. É aqui que a gente procura alguém, ora por mim, eu não estou bem. E essa pessoa não tem a capacidade de te julgar, ela tem a capacidade de te ajudar, por isso foi ungida. Todos os ministros dessa casa foram ungidos para servir a você e não julgar você. Entre aqui como você tiver, chega como você tiver, entre da maneira que você tiver. Mas não deixe de sentir o que você precisa sentir. A gente faz apelo, vem todos que quiserem vir. Apelo é nobreza, não é fraqueza. Fraqueza é ficar sentado no lugar quando não se reconhece os seus erros. Fraqueza é sair daqui como entrou. Fraqueza é sair daqui, Deus falando, vai lá, rapaz, conserta. Não, vai todo mundo olhar para mim. Continua no mesmo vidinha, na mesma situação. E o pior, com a cabeça erguida em pé, fez um monte de besteira na vida e com a cabeça erguida em pé. É um paradoxo, é o lado da viagem e o lado da falta de humildade. E eu quero levar você então a entender. E levante as suas mãos, eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Mais alto que você puder, o mais alto que você puder. Quando se profetiza, a gente faz assim, ó. Para receber é assim, para dar é assim. A gente louva a Deus assim. Quando recebe uma profecia, é assim, ok? Então vamos lá, recebe aí. Nenhuma palavra de maldição, de encantamento vai alcançar a sua vida. Todas as palavras que foram lançadas sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre a tua casa, toda a rejeição que já tiveram de você, todas as vezes que não acreditaram em você, isso te abateu, te jogou para o chão, te jogou para baixo. Hoje Deus vem te curar. Hoje Deus vem fazer algo novo na sua vida. Hoje você vai sair daqui dando a volta por cima. Você vai vencer essas cadeias que faz você ficar atribulado, que você na verdade hoje nem sabe o que está sentindo, porque são tantas coisas. Hoje Deus vai tirar essa dor, Deus vai tirar essa angústia, Deus vai tirar essa opressão que está dentro de você, para fazer você reinar em vida com Cristo Jesus. Se tu crê, diga amém, diga glória a Deus. Diga aleluia. Agora abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 16. Aleluia.
Nós vamos entender o que Davi está escrevendo no Salmo 142. Por que ele escreve esse salmo? O que ele estava passando? Olha isso. Ei. 2 Samuel capítulo 16. Acharam? No versículo 5. Quem não achou, diga misericórdia. Eu vou esperar. Conforme os misericórdias forem achando, vai dizendo: achei. Isso. Foi. Foi. 2 Samuel, vou dar uma dica, está depois de 1 Samuel. E antes de 3 Samuel. Não é? Não tem não? 3 Samuel? Ai, graças a Deus. 2 Samuel capítulo 16, no versículo 5. Meu Deus, há uma unção nesse lugar nessa noite. Tem fogo aqui nesse lugar nessa noite. E a palavra de Deus diz assim: chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei. Não é Sinei não, é Simei. Filho de Gerá, ou Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Contra quem? Contra Davi. Contra Davi. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda de elite estivesse à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: sai daqui, assassino, bandido. Eita. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinado porque é um assassino. Então Abissai, que era um dos valentes de Davi, que era, na verdade, sobrinho dele, diz assim: de Zeruia, disse ao rei: por que esse cão morto amaldiçoou o rei, meu senhor? Olha como é que um que era do outro lado, para que os justos... Olha aqui como é que ele vê esse homem, Simei, que estava amaldiçoando Davi. Quem é esse cão morto que está falando isso tudo aí? Quer que a gente mate ele? Olha o que Davi está dizendo. Onde é que eu estou? 10. Obrigado. Mas o rei disse: o que vocês têm com isso, filho de Zeruia? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse então Davi a Abissai e a todos os seus conselheiros: até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me. Quanto mais esse benjamita, deixe-nos em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com bem a maldição que hoje recebo. Ei, aleluia. Repita comigo. Repita comigo. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com bem a maldição que hoje recebo. Olha que situação. Olha o cenário. Olha que profundo isso. Absalão, que era o filho de Davi, havia se rebelado contra o pai, havia expulsado ele de Jerusalém. E Davi, então, agora está com seus homens que eram fiéis a ele, e saem com ele os soldados, os maiorais, porque conheciam Davi. E naquele momento que ele está saindo, aparece esse homem, tacando pedra e terra. Assassino, maldito, tudo isso que você está vivendo foi porque você cometeu o seu pecado. Olha como é que o diabo trabalha. Olha como é que o Satanás levanta as pessoas. Sabe para quê? Para lembrarem do nosso passado, para lembrarem
dos erros que nós cometemos. É assim que as pessoas nos veem. Mas como é que pode ele estar aqui se ele... Levanta, Abissai diante daquela realidade. Esse Salmo 142, Davi está referindo a esse momento. Ele está dizendo: atende o meu clamor, porque estou muito abatido. Ele estava abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Por um momento, Davi achava que a guarda, uma parte da guarda que havia ficado com Absalão, o seu filho, e Davi permite que o seu filho saia. Davi permite que isso aconteça porque era o seu filho. Ele não queria matar o seu filho, porque isso era coisa pequena para Davi, era fácil resolver isso, mas era o filho dele. E agora Davi permite que isso aconteça com ele, e por um momento ele assume a culpa daquilo que Deus já havia o perdoado. Coloca a mão no ombro do seu irmão, diga: você não tem que sentir aquilo que você não tem que sentir. Satanás trabalha com a culpa. E se levanta esse endemoniado para amaldiçoar, tacando pedra, tacando terra. E os soldados que estavam à esquerda e à direita de Davi, que eram seus fiéis, homens de batalha, diz assim: quem é esse cão morto? Quem é esse endemoniado para julgar? Quem é esse endemoniado para falar? Quem são as pessoas para julgar a gente? Quem são as pessoas para julgar a nossa história, se fomos nós que passamos e dos nossos erros nós demos conta? Muitas das vezes Satanás ele quer colocar na sua mente que tudo que está acontecendo até hoje foi por tua culpa. Só que a situação de Absalão não era culpa de Davi. Davi assume essa responsabilidade e diz para Abissai: não mate ele, deixa ele está amaldiçoando. Por um momento ele liga a sua história, ele começa a pensar no seu passado. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. A minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz, que Deus pegou o nosso passado e jogou no mar do esquecimento. Diga glória a Deus. Entrou muitas pessoas aqui com o algoz da alma, que é a culpa. Tem pessoas que entraram aqui hoje porque se sentem culpados de tudo que está acontecendo dentro da sua casa, dentro da sua família. Estão assumindo responsabilidades que não são suas, que foram escolhas. Absalão tinha uma escolha de fazer ou não o que tinha que fazer. Era o seu pai o amava. Independente do que Davi havia cometido como pecado, não justificava o filho se rebelar contra ele, porque era seu pai, e o seu pai sempre fez tudo, e Absalão era o filho que Davi mais amava. Tanto que o final dessa história, Absalão morre, porque Davi não quis matar Absalão. E sabe quem faz isso? O próprio Deus. Tira Absalão da vida dele, e foi o momento mais difícil para Davi. Davi está dizendo: livra minha alma. Coloca lá no versículo 7, por favor. Tira minha alma da prisão. Ele está aprisionado pelo sentimento de ter perdido o seu filho, e pelo sentimento de agora estar sendo julgado. Um espírito maligno na vida de um homem chamado Simei, lançando maldições, lançando palavras, tacando pedras, tacando terra, dizendo: maldito, amaldiçoado, eu te amaldiçoo, eu te amaldiçoo. Ele estava falando com um homem que Deus o considerou segundo o seu coração. Um homem que quando adorava, os espíritos malignos iam embora. Um homem que quando foi buscar a arca da aliança lá da casa de Obed-edom, de 6 em 6 passos oferecia um sacrifício. De 6 em 6 passos oferecia um sacrifício. Era um homem diferenciado, um homem temente a Deus. E eu quero dizer para você: não aceite as palavras de maldição que lançam sobre a tua vida. Diga hoje: todas as palavras dos Simeis vão ter que cair por terra. Não aceite a culpa. Deus já te perdoou, Ele já te libertou, e Ele mostra para você um novo e vivo caminho. Um novo e vivo caminho. Um novo e vivo caminho.
Aleluia. Eu estou escutando alguns glória a Deus aí de pessoas que estão entendendo. Aleluia. Deus hoje vai tirar tua alma da prisão. Deus hoje vai tirar você das consequências das palavras. E eu vou dizer uma coisa: são tantas palavras que são lançadas, são tantas pessoas que falam de você. Mas por que falam de você? Eu não tenho tempo para falar de ninguém. Sabe por quê? Porque eu não preciso falar das pessoas. As pessoas falam de você porque elas queriam estar no teu lugar. Aí, para justificar onde você chegou, eles jogam o teu passado na cara. Para dizer, só chegou lá, mas também, olha aí, o que era, o que fazia. Coitados dos cimês, que tacam pedra e terra, e lançam palavras de maldições contra a nossa vida. Porque você vai sair daqui para sentir a presença de Deus, a liberdade do Espírito Santo. A liberdade do Espírito Santo. Porque o meu passado, meu Deus já jogou no mar do esquecimento e me fez uma nova criação em Cristo Jesus. Quando eu desci naquelas águas, dentro das águas ficou todo o meu passado, todas as minhas mazelas, ficou todas as minhas maldições. Quem sabe você ainda está aí decidindo, pensando o dia que você vai se batizar. É assim que funciona? Hein? Para nascer de novo? Não estou esperando a hora. Eu recebi uma vez um irmão aqui na igreja que ele veio. Foi 4 anos de estudo para saber se tinha para se batizar. 4 anos. Não tem nem aula. Vou te falar, tem 3 aulas, né, pastor? 3 aulas, já não tem mais o que falar sobre batismo. Imagina 4 anos falando. E aí? E o cara? Não sei. Eu não estou no tempo de batizar porque eu ainda estou com pecado. Mas o batismo significa abandonar o pecado. A gente não aprimora o velho homem. O velho homem não pode ser aperfeiçoado, ele tem que morrer. Como diz em Romanos capítulo 6. Ele morre e ressuscita. Você morre com Cristo, ressurge com Cristo. Aleluia. Você está esperando o quê? Tem uma piscina cheia aqui hoje. Isso não estava nem no script. Mas quem sabe hoje você não precisa, esse desejo de deixar a tua vida para trás, dentro das águas, para viver em novidade de vida, para começar uma nova história. Diga: sobre Israel, sobre a minha vida, não vale encantamento. Pergunta para o seu irmão: o que deu isso aí que Simei fez? Deu em nada. Porque Deus não mudou o seu plano sobre a vida de Davi por causa das palavras de meia dúzia de cimês que não conhecem a tua história, que não sabem o que você já passou, que não sabem o sol que você enfrentou, que não sabem a chuva que você pegou, que não sabem das aflições, que não sabem das guerras. 1/3 a missa. A missa não é legal falar isso. 1/3 a metade do, sei lá, do culto. Não conhecem o processo que você passou. Eles só sabem se levantar, tacar pedra e terra. Tacar pedra e terra. São muitos, não são poucos. E muitas das vezes você está em casa, você não está se sentindo bem. Você são influência espiritual dessas vozes de muitos que se batem para ver você cair. Olha, eu vou te falar, tem uma multidão de gente para ficar de pé quando você cair. Tem uma multidão de pessoas esperando para sentar-lhe o dedo no Instagram e no Facebook para dizer: ah lá, não falei! Dá um recado para esse mês: espera só mais um pouquinho. Vai esperando, Simei. Vai tacando pedra e terra mesmo. Porque contra um servo de Deus, ungido de Deus, não vale encantamento. Deus vai guardar os nossos filhos, Deus vai guardar a nossa família, Deus vai guardar os nossos netos de toda palavra de maldição. Eles querem ver os nossos netos mortos, doentes, mas eles vão ver os nossos netos crescendo com muita saúde. Aleluia! E eu quero dizer uma coisa para você, Davi: Deus hoje vai livrar você da prisão emocional. Aqui já no meio da caminhada já recebeu uma palavra de alguém dizendo que você não ia conseguir?
Poucas pessoas nunca recebeu uma palavra de alguém dizendo: não vai dar certo, isso aí não vai acontecer, você não vai ser nada, não vai chegar a lugar nenhum. Ninguém? Levante a mão, eu quero te conhecer. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. E eles dizem: como é que pode? Como diz aquela música. Ah, Jesus pregando, não dá para lembrar de letra. E eles vão olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído e arrebentado, sujo de terra e apedrejado, mas agora ele vai cantar do outro lado. Alguns anos atrás, deve ter uns 3 anos mais ou menos, faleceu uma pastora que era amiga do nosso ministério aqui durante muitos anos. Conheci ela há muitos anos, pastora Sandra de Andrade. E ela, num culto da igreja que eu era, ela estava pregando nesse culto. Ela estava pregando na igreja. Eu nunca mais esqueço disso. Você lembra disso, André? E naquele momento, ela pegou e falou bem assim: você sabe por que o seu nome é Renato? Parou a mensagem para falar comigo. Sabe por que o seu nome é Renato? E ela não sabia da história. Quem sabia era eu. A tua mãe ia botar em você outro nome. Eu falei: é mesmo, meu nome ia ser Alexandre. Mas tinha um cachaceiro na rua que se chamava Alexandre. E ele chamava meu pai para beber. Minha mãe tinha raiva dele. Aí, não, vou botar Renato. Era para ser outro nome. Sabe por que teu nome é Renato? Porque o teu nome significa renascido. E eu digo para você que todas as vezes que te jogarem entulho, pedras, você vai sair do meio delas. E o termo que ela usou é o seguinte: tu vai sair ferido, vai sair cuspindo fumaça, mas você vai sair. Hoje a minha palavra para aqueles que lá atrás falaram mal de mim, que tentaram reduzir a minha vida a nada, que tentaram destruir a minha vida, a minha palavra para eles é gratidão. Obrigado, porque se não fosse os cimês da vida tacando pedra e tacando terra, eu nunca seria o que eu sou hoje. Cada pedrada foi um degrauzinho para um nível maior, para o nível maior, para o nível mais elevado. Mas eu sou livre, 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 para sentir o que eu quiser. Às vezes a situação vem para te... Aí você diz: não quero sentir isso. Ela passa na mente e você não deixa descer o coração. Você fala assim: não, Deus é maior do que isso aqui. Não, isso não vai acontecer em nome de Jesus. Eu rejeito esse sentimento, eu rejeito isso, porque isso não é verdade. Se mentem e querem te aprisionar, as palavras de maldição hoje terminam sobre a sua vida. Todos aqueles que disseram que você não ia chegar a lugar nenhum vão ter que ficar de pé para te aplaudir. Porque a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. E outra coisa, é pregando palavra. Não é autoajuda não, é palavra. Não é 3 princípios para ser feliz, 7 fórmulas do amor. Não é isso não, é palavra. Palavra. Porque é a palavra que transforma, é a palavra que cura e que liberta. Quanto mais estudo essa palavra, mais eu me apaixono da verdade, mais eu me aproximo de Deus, mais Deus me cura, mais Deus me salva, mais Deus me possui, mais Deus me ama. Quando essa palavra entra dentro de nós, diga para esse crente que está do seu lado: quando tu for ministrado hoje, diga para ele, quando for ministrado hoje, rejeita todos os sentimentos. Você não tem que carregar mais esse ódio, você não tem que carregar mais nada. Você é livre. Libera perdão para as pessoas que te amaldiçoaram, para as pessoas que não acreditaram. O que deu nisso? Não deu em nada. Só tacaram pedra e tacaram terra. É a única coisa que elas conseguem fazer: tacar pedra e tacar terra. Mas nós conseguimos dobrar o joelho e orar por elas. A diferença está aí. E eu quero então dizer para você que nessa noite
Vamos fazer essa oração mais uma vez. 1, 2, 3 e vai. Hoje Deus vai te fazer o bem. Hoje é hoje, não é amanhã, é a quinta chave. A quarta chave foi a liberdade. A liberdade de vida. A quinta chave, a liberdade emocional. E essa é a área que a igreja está presa. Quantas pessoas estão aprisionadas por sentimentos de infância? Estão com casamentos derrotados por causa de coisas que não venceram lá de trás. Estão destruídas porque não conseguem reviver, não conseguem deixar de sentir, não conseguem de largar a culpa, porque se perdeu antes do tempo, ficou grávida, teve um filho, e agora não sabe mais o que fazer. Se arrependeu, Deus jogou o seu pecado no mar do esquecimento. Daqui para frente é uma nova história. Daqui para frente é uma nova história. Não se importem com esse mês. A gente dá mais importância das pessoas que estão contra a gente do que aqueles que estão conosco. Aqueles que estão conosco, se aproxima deles, ama-os, viva a cada momento, são poucos, mas viva com eles. E os civis, deixa eles falarem o que eles quiserem, porque a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio, e quando falam mal é porque o ódio está dentro deles. Você entende isso? Porque o coração está cheio disso, mas nós não, nós somos livres. Hoje Deus vai te libertar de todo o mal, de todas as mazelas da alma. Se você crê, diga amém, fica de pé.